Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso episódio número 93 desse projeto do Circuito Empreendedor Podcast e nesse episódio a gente recebe o médico, o oftalmo e também nas horas vagas, né? Ele é presidente da Sul do Pará Saúde. Para quem não sabe, a antiga Unimed Sul do Pará, numa nova roupagem. A gente vai conversar bastante aqui com meu amigo Dr. Marcelo Bezerra. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente poder bater esse papo aqui também sobre saúde, sobre empreendedorismo, sobre a sua trajetória como médico oftalmologista. Ô Caetano, muito obrigado, boa tarde. Para quem está nos assistindo em outros horários, boa noite, bom dia, boa madrugada, certo? Com certeza é uma honra a gente estar aqui, certo? O nosso tempo tem que estar sempre disponível para vocês que fazem esse trabalho em prol do desenvolvimento da região. Então, não é um tempo perdido, muito pelo contrário, é um tempo muito bem investido da gente estar aqui com vocês, tá? E eu não sou supersticioso, mas eu vou começar a achar, a partir de hoje, que 93 é meu número da sorte, já que é o episódio 93 do seu podcast. Pô, bacana, tá bacana, doutor. Obrigado. Então, obrigado também pelas palavras, mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. E nós vamos começar aqui, porque doutor Marcelo já tem, 21 anos de Marabá. 21 anos de Marabá. Então. Eu conheci Marabá em 1992, vim visitar aqui um tio, Dr. José Nicomedes, que todo mundo sempre conheceu, com o baluarte da Dr. Nicomedes. Manda um abraço até para o Felipe aqui, que em breve também, que é seu colega também, inclusive. Meu colega de profissão, meu primo, foi morar comigo em Belo Horizonte, quando eu estava lá fazendo a residência, e ele se preparando para os estudos. Meu irmãozinho do coração. Bacana. Certo? Então, a gente acabou conhecendo Marabá em 92 e não teve como a gente escapar de Marabá. O doutor Nicomedes nos convocou e a gente, quando terminamos nossa formação profissional, a gente desde 2003. E só uma curiosidade, eu cheguei no dia do aniversário da cidade, 5 de abril de 2003. Fantástico. Eu vim 5 de abril de 2006, casado, mas vim para Marabá também em abril, mas já de 2005. Então, assim, o período ali de aniversário da cidade é sempre... E eu vim para passar alguns meses. Eu já estou aqui há 19 anos, então a gente acaba se apaixonando por a terra, né? Essa situação de se apaixonar por Marabá, eu sempre faço uma brincadeira com pessoas que estão recentes aqui, que independente da religião, todo mundo já ouviu falar de Senhor do Bonfim. Mas eu nunca ouvi falar, ninguém nunca ouviu falar de Senhor do Bom Começo, certo? Então, Marabá, pelos seus detalhes, pelas suas especificações e tudo, é um pouco difícil no início, sabe? Então, não tem Senhor do Bom Começo. Mas a gente vem, gosta, fica, ou seja, o Senhor do Bom Fim está garantido. Marabá é um lugar em que a gente fica por aqui e é para a vida toda mesmo. E a gente acabou, então, nesse período aí, vendo muitos ciclos, né? Isso, a gente estava conversando aqui em off, muitos dos projetos que prometeram-se para a cidade, acabaram que não aconteceram. Sim. A gente vai falar um pouco também do nosso, querendo ou não, a gente tem que assumir isso, ainda mais você que é da área da saúde, e também lidera, querendo ou não, outros vários médicos de renome também, porque não é fácil liderar líderes, né? Então a gente também tem algumas coisas aqui para você poder passar e transmitir também para o pessoal que, enfim, para os nossos seguidores, né? Para as pessoas que acompanham esse podcast. Mas eu gostaria de começar assim, como foi principalmente esse seu início. Lógico que você teve o seu tio, saudoso Dr. Nicomedes, mas depois, como é que foi essa entrada para o cooperativismo? Porque não deixa de ser, né? Desde então, você praticamente o quê? Está praticamente desde a época que chegou dentro já desse universo do cooperativismo. Existem determinadas regras bem direcionadas para o cooperativismo médico, algumas até dentro da lei do cooperativismo, que é uma lei federal, outras dentro do Estatuto das Unimedes, que são as cooperativas de trabalho médico. Então, quando a gente chega numa cidade em que tem uma Unimed, existe uma espécie de um estágio probatório. Depois que você está 2 anos na cidade, certo. E se você apresenta um determinado nível de formação profissional, de especialização, daquelas situações que a gente chama de RQE, que é Registro de Qualificação Especial ou Título de Especialista, aí depois de 2 anos você passa a ser elegível para entrar nas cooperativas.
Então, eu, como todos nós, passamos por esse período e por ter chegado em abril de 2003, foi só em abril e maio de 2005 que a gente pôde ingressar na nossa Unimed Sul do Pará. Tá? Bacana. E aí, então, de lá para cá, já estão quase o quê? 20 anos, né? Dentro da Unimed são 19 anos. Então, isso. fantástico. E, consequentemente, hoje você tem um consultório também, dentro da sua disponibilidade de horário, né? A gente sabe também que é difícil, mas como é que era, por exemplo, o nosso calcanhar de Aquiles é a saúde. Uhum. Você também, como sabedor disso, e inclusive bastante atuante e preocupado também com a área, a gente sabe, inclusive já tivemos até reuniões lá no gabinete do nosso vice-prefeito na ocasião, eu, você, a secretária de saúde, enfim, e vários outros executivos, né, da parte comercial, inclusive, da Sul do Pará Saúde, mas e como é que foi esse processo a gente tem que fazer um comparativo. Muita gente diz que a saúde de Marabá ela não cresceu. Ela, pelo contrário, ela tem um atraso por conta de tudo que veio. Estava acelerando um pouco os anos. A gente está falando aqui de 2005. Quando o Dr. Marcelo chegou e quando eu também cheguei, a gente tinha um boom na siderurgia que praticamente empregava mais de 11 mil pessoas de maneira direta. Então, se você somasse todas as empresas instaladas lá no Distrito Industrial, aquilo ali já daria subsídios para que uma própria cooperativa como a Unimed tivesse todas essas vidas inclusas, e a gente faz um cálculo mais ou menos 2,5, né, de vidas, porque tem os dependentes. Isso. Então, a gente está falando aí de quase 40 mil vidas, se for botar na ponta do lápis, né? E ali, fora a cidade de Paraupebas, fora as outras cidades, porque era a Unimed Sul do Pará, né? Não era a Unimed só aqui na nossa cidade, enfim. Sim. Hoje a Unimed Sul do Pará, ela ainda existe como empresa, ela não existe como plano de saúde. Perfeito. Tá? A gente até tem um termo técnico que a gente chama de operadora de plano de saúde. O que ela tem é uma empresa controlada dela, que é a Sul do Pará Saúde, essa sim é a operadora de plano de saúde. Que é como se fosse a mantenedora. Tá? Exatamente. Perfeito. É quem faz realmente o trabalho até para explicar, porque o pessoal não está entendendo muito. Mas que de acha esse de Sul Pará Saúde aqui na Tocantins, aqui É a Unimed Sul do Pará, só que para diferenciar de outros players do mercado, nesse momento a gente não está usando a marca Unimed para não gerar confusão do pessoal, tá? Mas voltando ao ponto que você colocou, dá alguns dados interessantes. A Unimed Sul do Pará, ela dá uma cobertura em 44 municípios. Tá? A gente começa lá, se a gente for os municípios mais ao norte, seriam Tucuruí e Paragominas, e o mais ao sul vai até a Santa Maria dos Barreiras, que já é limite com o Mato Grosso. E nessa época, antes da crise do subprime, que a gente estava falando de antes de 2008, quando a gente juntava todas as pessoas que tinham plano de saúde nessa região toda, a Unimed Sul do Pará tinha 88 mil beneficiários de plano de saúde. 88. Dos quais você vai pegar que 90% estavam entre Marabá e Paraupebas e os outros 10% distribuídos. Tá? Então, essa sua conta de que só a população do Distrito Industrial daqui, entre colaboradores e dependentes, já gerava, com certeza, uma massa de pessoas para ser atendidos muito grande, tá? Agora, eu entendi o ponto que você quis chegar da questão de desenvolvimento da estrutura de saúde da nossa região, principalmente da nossa cidade. Por motivos alheios, às vezes de interesses pessoais, às vezes de direcionamento de investimentos, Marabá, ao invés de ter, com o passar dos anos, mais hospitais, mais estruturas, mais opções, não só opções para poder haver atendimento dos pacientes locais, mas também opções para atrair bons profissionais de fora para vir trabalhar aqui, Marabá foi perdendo serviços. Alguns ele foi perdendo porque o serviço foi fechando, outros ele foi perdendo porque o serviço foi migrando para o serviço público. Tá? E hoje é normal no Brasil inteiro a gente ver as estruturas de medicina privada serem mais desenvolvidas e com mais espaços físicos e com mais oferta de serviços do que as estruturas de medicina do serviço público. Marabá é o contrário.
Nós temos um serviço público muito melhor, maior, mais estruturado e tudo, só que o fato da medicina privada estar encolhida na nossa cidade aumenta a sobrecarga do serviço público. Então, isso acaba sendo até um fator contrário contra o bom serviço público, porque por melhor que seja lá a ação, o destino dos recursos, o investimento que seja feito em melhorias técnicas, a sobrecarga e a saturação por não ter um serviço privado de qualidade e nem de quantidade atrapalha o resultado do público. Então, parte hoje do interesse maior da Sul do Pará Saúde, do plano de saúde da Unimed Sul do Pará, e aí eu não falo aqui como Marcelo Bezerra, eu falo aqui como um representante de toda uma sociedade médica que tem interesse em melhorar muito a qualidade de vida e de atendimento da nossa população. Não é uma situação política, é uma situação técnica e social. Hoje a gente tem essa verdadeira missão de desenvolver a estrutura de saúde privada para ter esse atendimento, para ter plano de saúde forte, mas também para ajudar a desafogar o setor público. E a gente até acha que a gente, tendo um bom sucesso nisso, vai ajudar a aparecer mais o sucesso e a qualidade que já existe hoje no serviço público, mas que a sobrecarga que existe atrapalha aparecer esse serviço. Até porque as pessoas não vão entender mais ou menos quando você fala, doutor, da busca incessante da excelência do atendimento no serviço público. Por quê? Vamos falar de números aqui, porque a gente, como empreendedor, a gente também tem que citar esses números. E não é porque eu estou na atual gestão municipal, não, é porque a gente sabe dos desafios, você também é sabedor disso. Hoje o município ele tem uma obrigatoriedade de 17%, 18%, pelo contrário, o prefeito está lá beirando os 35% de investimentos do que se arrecada sendo aplicados para a área da saúde. A gente tem essa grande demanda do serviço público de saúde, porque também a nossa cidade ela não só cresceu, como ela também explodiu demograficamente, e as outras cidades ao redor elas também acabam usufruindo desse serviço público. Então, assim, são unidades de saúde que são de portas abertas, diferentemente do antigo Celina Gonçalves, hoje Hospital Regional, que é de portas fechadas, que só funciona com regulação. Então, era um hospital privado e transformou-se num hospital regional público. Por isso que o governo do estado está fazendo investimento, não só numa policlínica, também ali próximo, né, na Avenida Itacaiunas, mas também o próprio Hospital Materno-Infantil Regional, para que também possa desafogar do próprio Hospital Materno-Infantil. A gente não está aqui para julgar os casos médicos, enfim, os problemas, as dificuldades. Não, a gente também tem que falar esse outro lado, né? Porque não é fácil. Como gestor, todo mundo reclama, mas não tem saúde. Gente, saúde tem. Só que a prioridade do governo é justamente para que não falte a saúde. Diferentemente dos outros municípios que o pessoal fica falando, mas lá tem show, mas lá tem as bandas nacionais que vêm. Mas a saúde de lá recai toda sobre o nosso município. Então, assim, você como gestor também na área da saúde, você também é conhecedor dessas informações e sabe o quanto é difícil. Por isso que é um anseio da cidade e, na verdade, uma torcida muito grande. E o que depender também de mim, você sabe disso, juntamente com a secretária de saúde, com a Mônica e também o próprio prefeito, que eu já deixei claro para ele, da vontade, a gente está tentando ao máximo fazer viabilizações aí, não só para que o projeto de vocês, que você vai falar logo mais, dê certo, a gente torce muito para isso, mas também para que outros players também cheguem na cidade. E tem gente que também está na cidade e tem capacidade também para ter o hospital e para ampliar o seu hospital. Então, é nesse caminho aí que a gente vai percorrendo, mas as dificuldades são muito grandes na hora da saúde. Então, assim, tem que lhe parabenizar pelo tempo que você dedica para isso, que não é fácil. Você poderia estar muito bem no seu consultório, você poderia muito bem estar fazendo outras coisas, e você está se dedicando, liderando líderes. Como é que é isso? Bom,
liderar líderes, ou melhor ainda, liderar formadores de opinião, é uma coisa muito interessante, sabe? E eu me sinto muito à vontade hoje com o grupo de trabalho que a gente tem por um único motivo. Não é por serem todos muito inteligentes, não é por serem todos de uma excelente visão de vida, de mundo, de mercado, de humanização, não é só por isso. É principalmente porque a equipe médica que a gente vê hoje trabalhando na Unimed Sul do Pará e na Sul do Pará Saúde é totalmente desprovida de vaidades. Eu vejo, bato palma e admiro diariamente, Caetano, o pessoal abrir mão de uma promoção pessoal, de uma promoção do seu nome, da sua clínica e tudo, em prol de um crescimento da medicina da região, sabe? Então, se eu tenho um orgulho, não é um orgulho de algum trabalho que eu esteja fazendo ou que eu venha a fazer. Se eu tenho hoje algum orgulho, é de ser um dos representantes dessa equipe que trabalha sem vaidade, sem ganho pessoal, entendendo que hoje a gente tem um atraso de 20, talvez 25 anos na estrutura que a gente precisaria ter, porque a gente já teve mais estrutura e foi perdendo do setor privado para o setor público, tá? E o crescimento habitacional não acompanhou, pelo contrário, Não. pressionou ainda mais isso. Exatamente. E assim, e é ruim dessa forma, teria talvez sido pior se alguns dos projetos que a gente teve tivessem sido realizados. Vou dar um exemplo do projeto da ALPA, que eu lembro em 2007 para 2008. 2007 para 2008. Que iria, em 3 anos, a população da cidade ia chegar entre 900 mil e 1 milhão de habitantes. Eram essas as projeções. Eram essas projeções. Tá? A gente ia crescer ou a gente ia inchar? Eu acho que a gente ia inchar, porque ia ter um fluxo, ia ter gente, ia ter dinheiro circulante na cidade, mas não ia ter estrutura para se sobreviver, não ia ter estrada para se andar. E tudo veio por conta, inclusive, desse projeto. A própria duplicação da ponte do Rio Itacaiunas veio por conta disso. Uma estimativa de empregabilidade desse projeto, que acabou não acontecendo, era de mais ou menos 18 mil pessoas no pico da obra e posterior, aproximadamente 4.500 pessoas que iriam ter empregos diretos nessa siderurgia que ficaria ali no sentido de Tupiranga, totalmente distante do outro distrito industrial. Por isso, então, a necessidade de duplicação da ponte, entre outras coisas, obras estruturantes que tiveram na cidade, foi-se planejado, então, um empreendimento pela própria Unimed, que acabou que não aconteceu. Nós chegamos nessa época, então, a ter um projeto dentro de um terreno próprio com 10 mil metros quadrados, para evoluir para um hospital que ia ter 240 leitos, o que hoje a gente até pensa que podia estar superdimensionado, mas que, de repente, se a cidade evoluísse para isso, era necessário, e foi parte dos projetos que também não andaram com isso daí. Hoje nós temos projetos, sim, de ampliação do número de leitos, a gente vai conversar sobre isso, mas, assim, são coisas mais comedidas, até porque a gente acredita mais em crescimentos orgânicos, em crescimentos gradativos do que em explosão demográfica, até em termos de planejamento urbano. Isso é importante. Acho que se tivesse pensado também nessa dinâmica lá na época, já teria sido... mas faz parte, porque quem não fez um investimento devido às próprias notícias que foram feitas, as confirmações, inclusive, as coisas que vieram para Marabá por conta disso e que depois o próprio mercado foi se ajustando. Nós não tínhamos rede de supermercado, as primeiras unidades do Grupo Mateus no estado foram abertas aqui em Marabá e posterior vieram as redes de Belém, vieram depois as redes nacionais, tanto o Atacadão quanto a Van, veio o shopping, que afinal de contas não tínhamos, faltaria, né, centros de entretenimento e lazer, então foi construído um shopping que também foi supradimensionado, diga-se de passagem. O shopping ainda tem um piso todo fechado, né, e mais um outro piso de estacionamento também todo fechado, além das 2 torres de hotel e mais uma torre comercial. Então, não foi só a não construção do hospital ou não avanço
da Unimed, mas também outros empreendimentos vieram e estão ainda ali tentando entrar num processo de maturação. Eu acho que você pode aplicar essa situação do shopping a quase todas as áreas daqui. O shopping, quando ele foi projetado, havia uma expectativa econômica. Isso. Quando ele foi construído, a expectativa já era outra. Quando ele começou a funcionar, já era outra. E no passar dos anos tem tido ainda mudanças nisso daí. Tem. Então, eu imagino o tamanho do desafio de gestão de ter uma estrutura desse tamanho, de ter que arcar com toda uma manutenção e tudo, é um custo elevado, sabendo que a previsibilidade ou o planejamento tem uma grande chance de mudar no meio do curso. Sabe? Não é para amadores, não. Não. É por isso que o empreendedorismo, as pessoas às vezes têm que saber até quando pode se correr riscos. Isso, exatamente. Então, assim, eu quero lhe parabenizar, porque assim, não é fácil liderar formadores de opinião, outros profissionais, colegas, mas não da mesma especialização, mas enfim, em outras áreas de atendimento da saúde. Não é fácil vocês se juntarem e pensarem nisso, mas é importante que esses passos que vocês estão começando a dar vai para praticamente aí, vamos dizer assim, vai democratizar a saúde ao redor de Marabá, inclusive, a passos bem modestos, com pés no chão. E aí a gente gostaria, inclusive, que você pudesse contar um pouco de como surgiu a Sul do Pará, porque você já citou a parte, digamos assim, a nomenclatura, toda a estrutura organizacional. Agora, os planos, o que está e o que vai acontecer. Que acho que é isso também que a galera principalmente quer saber. Tá. Eu tenho que fazer um pouquinho de retrospectiva para chegar nisso. Claro. A Unimed Sul do Pará é uma empresa que já existe na nossa região há 37, já vai fazer 38 anos. E durante 33 anos ela funcionou como uma operadora de plano de saúde. Acho que quase todo mundo, há 5, 6 anos atrás, que tinha plano de saúde em Marabá, era cliente da Unimed Sul do Pará. E aí foi optado por se fazer uma transição para uma outra Unimed, cuja sede é em Manaus, a Unimed Fama. Fama é uma sigla de Federação da Amazônia. Porque havia uma expectativa de que era uma gestão mais profissional, que teria uma série de vantagens, tanto para o público, os beneficiários de plano de saúde, como também para a rede credenciada, os médicos cooperados. Mas, infelizmente, na prática do dia a dia, o que era uma expectativa muito positiva acabou se transformando em um resultado muito negativo. E a gente acabou saindo de uma Unimed Sul do Pará saudável, pujante, em crescimento, para um serviço prestado de plano de saúde que não atendia com qualidade, com demoras em autorizações, com muitas dívidas relacionadas a redes credenciadas, certo? Não posso colocar situações de outras pessoas, eu posso colocar uma situação minha. Eu ainda atendi para o plano da Unimed Fama até agosto do ano passado. Mas eu não recebo desde novembro de 21. Nossa. E hoje nós estamos gravando aqui em abril de 24. E se o Marcelo tem esse nível de dívida, de trabalho que ele executou e não recebeu, você imagina quando você pega todas as clínicas de Marabá, os hospitais, imagina quando sai de Marabá e vai para Tucuruí, para Redenção, para Paraupebas, Canaã, Conceição. Então, assim, isso gerou um estrago na região. Efeito dominó. Inclusive descapitalizando as clínicas, inclusive diminuindo investimentos. E aí o grupo médico da Unimed Sul do Pará, depois que viu, olha, isso aqui está caminhando para um rumo que não é bom, optou-se durante uma eleição em trocar a diretoria. E aí essa troca de diretoria, e aí eu faço parte dessa diretoria, apesar do pessoal falar presidente, é diretor-presidente, ou seja, antes de ser presidente, eu sou só um diretor, tá? E trabalham comigo, eu tenho muito orgulho, o doutor Fernando Miranda e o doutor Zé Carlos são nossos diretores financeiros e administrativos, e juntos a gente forma o que dentro da instituição é
é a diretoria executiva. Então, eu não mando nada lá na hora que os dois votam diferente Sim. de mim, tá? Só para a gente ter uma ideia como não é personalizado numa pessoa. São cabeças pensando. E a nossa diretoria tem um conselho de administração que a gente leva para eles situações, tem um conselho fiscal que está o tempo inteiro analisando se o que a gente está fazendo é uma decisão correta de gestão, se não é. E tem situações que o próprio estatuto da empresa permite que só a Assembleia Geral, com todos os cooperados votando, Certo. tomem decisões. É por isso que eu gosto muito de enfatizar assim, apesar de que às vezes sou eu que apareço numa entrevista ou alguma coisa assim, não é um trabalho do Marcelo, é um trabalho da classe médica de Marabá. É uma coisa mesmo de equipe. E aí, repito, tenho muito orgulho da falta de vaidade de todo mundo lá. É todo mundo trabalhando em prol da comunidade e não em prol de ganhos pessoais. Então, quando essa nova diretoria assumiu, a gente teve que tomar pé da situação da empresa, tá? E a empresa, ela que tinha um histórico financeiro excelente, quando a gente foi ver a passagem dela da operação para a outra Unimed, fez com que ela começasse a acumular dívidas, com que ela começasse a ter problemas financeiros. E aí a gente entendeu o seguinte, nós vamos ter que fazer aqui um trabalho por etapas. Qual é o nosso objetivo final? É melhorar a medicina da nossa região. Inclusive interferindo no setor público, já na hora que a gente melhora o setor privado. Só que como é que eu vou fazer isso se eu estou com uma empresa que não tem condições para isso? Então a gente foi vendo as fontes de renda que a gente tinha, o patrimônio que a gente tinha, como é que a gente fazia mobilizações, fomos pagando dívidas bancárias, dívidas trabalhistas, dívidas de impostos, até que chegou um momento em que a gente passou a ter mais caixa do que dívida. E mesmo essa dívida, além de estar toda certinha, estava toda planejada para um pagamento de 5 anos. E isso demorou 1 ano e meio para a gente conseguir fazer. De tão que era complicada a situação. Aí foi feita essa engenharia financeira para poder organizar a casa. A engenharia financeira não só foi feita, como ela foi executada. Então, planejou e conseguimos executar. E na hora que a gente falou assim, agora a gente tem condições de investir, a gente foi fazer uma pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado mostrou o seguinte, que, infelizmente, na região, havia uma rejeição muito grande contra ter plano de saúde. As pessoas, na época foram 1.200 pessoas entrevistadas entre Marabá, Paraupebas e Redenção. Então as pessoas tinham o entendimento que elas precisam ter plano de saúde, mas que ter plano de saúde era a mesma coisa que pagar por uma coisa que elas não iam receber esse serviço. A pesquisa de mercado também mostrou que a marca Unimed era uma marca manchada pelo tipo de atuação da Unimed que estava em ação, mas que as pessoas tinham uma memória afetiva muito positiva da marca Unimed Sul do Pará. Então, a gente tentou, se baseando nessa pesquisa de mercado, dizer assim, olha, vamos voltar, mas a gente tem que ter pelo menos uma estratégia de marketing. E aí, a gente voltou com o plano de saúde chamado Sul do Pará Saúde, que é o plano da Unimed Sul do Pará, mas que por não carregar o nome Unimed, não tem como ser confundido com outros problemas que ocorreram na região, tá? E ainda assim, hoje a gente vê alguma dificuldade de pessoas que confundem. Ah, deve ser tudo a mesma coisa. Ah, mas essa não é aquela, tá? Até a cor a gente mudou, Caetano. Da Unimed normalmente tem uma logo verde, a gente veio para uma logo azul, certo? A gente até brinca, não, tem os... Por isso que eu vim de azul hoje. Tem os colaboradores de azul, tem os colaboradores de verde, tudo, tá? Bom, a partir disso, a gente começou a fazer uma estruturação. Falando de todo o coração, eu me considero um profissional. Eu sou um profissional da porta do meu consultório para dentro, da porta do meu bloco cirúrgico para dentro. Fora dessas portas, eu sou um amador. E aí, como é que eu vou participar da gestão de uma empresa? E uma operação de plano de saúde tem uma complexidade muito grande, certo? Desde questão de valores a receber e a pagar, situações que a gente chama de sinistralidade, a Agência Nacional de Saúde, que é a agência regulatória do governo que organiza e fiscaliza isso, ela tem uma série de exigências, tá?
E o doutor Fernando e o doutor Zé Carlos, eu posso falar por eles, também são profissionais de altíssimo nível da porta da clínica para dentro. Fora dessa porta, não. Então, a gente foi pesquisar e fomos captar profissionais especiais e, mais do que especiais, especializados de mercado nas áreas jurídica, na área contábil, na área de TI, na área de RH, na área comercial, tá? Alguns a gente conseguiu daqui da região, outros a gente teve que captar em Goiás, outros a gente teve que captar em São Paulo, tá? E trouxemos para que a gente tenha uma assessoria de uma equipe verdadeiramente profissional. Só que a gente não pode entregar toda a gestão na mão da equipe, porque, de certa forma, a equipe ela olha muito números, olha muito a questão de gestão administrativa, fluxo e tudo. E a gente falou assim, mas nós estamos mexendo com seres humanos, nós estamos mexendo com vidas. E aí é o olhar que o médico tem que ter. Por isso que, apesar de que todos os direcionamentos são das equipes profissionais, a diretoria médica e a gestão médica está o tempo inteiro acompanhando ali do lado e de vez em quando a gente tem que dizer, olha, eu sei que vocês não queriam que tivesse esse custo e tudo, mas vamos fazer isso daqui de um jeito que o paciente vai se sentir mais à vontade aqui. Vamos fazer isso daqui de uma forma... esse paciente podia transportar de ambulância para o hospital. Não, mas vamos colocar ele num avião, numa UTI aérea, ele vai sofrer menos pelo transporte, vai chegar em melhores condições de ser atendido. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um lado profissional e tem um lado amador, mas esse amador ele é necessário para que a gente tenha a humanização, para que não seja um negócio pelo negócio, e sim um negócio pelo atendimento do ser humano. Senão, a gente não tem motivo de existir, se não for pelo paciente, né? Você só tem os seus negócios porque você tem os seus clientes, certo? Justamente. Eu não tenho clientes, eu tenho pacientes, certo? E eu falo muito para as minhas secretárias, olha, às vezes a pessoa vai chegar aqui, se ela estiver meio grosseira com você e tudo, releve, porque ela não está no shopping passeando para escolher um sapato, ela não está no restaurante comendo um peixe gostoso, ela veio aqui com uma dor, ela veio aqui sem enxergar, ela veio aqui principalmente com uma aflição no coração. Então, essa situação da gente entender que a gente está mexendo com o ser humano e que ele tem, além da parte física, uma psique, é muito importante. E isso a gente bate muito. Tanto que um dos orgulhos que a gente tem na empresa é a qualidade do atendimento do nosso SAC, do nosso serviço de atendimento aos clientes, e da nossa ouvidoria. Porque as dúvidas que as pessoas têm e buscam lá, olha, eu gostaria... um exemplo simples, uma senhora fez contato conosco 3 dias atrás, dizendo assim, olha, eu preciso fazer exame ginecológico para mim, para as minhas 2 filhas, mas eu tenho vergonha de ir em ginecologistas homens. Certo? O que o jurídico me alertou? Doutor, aqui na legislação diz que não tem obrigação nenhuma da gente conseguir uma ginecologista mulher. Ela tem um contrato, a gente vai oferecer o ginecologista. Eu falei, não, peraí. É uma coisa de bem-estar dessa senhora e das filhas dela. Questão de empatia mesmo. Foi rapidamente que a equipe selecionou lá 12 ginecologistas na cidade e enviou para ela, a senhora escolhe com quem que a senhora quer que nós vamos agendar, vamos fazer, seu tratamento vai ser da forma que a senhora se sente bem. Então, não é uma coisa tão assim, só baseada nos números ou na legislação. A gente tem que ter responsabilidade na gestão, com certeza, mas o ser humano está acima disso, sabe? Mas esse daí é o tal do atendimento humanizado, sim, que ainda é bastante desafiador, ainda mais no meio da saúde, né? Principalmente porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente acha que a gente vai agradar a todos, e mesmo que você pense de todas as formas, vai ter alguém que não vai se agradar, certo? Teve uma pesquisa americana, acho que ela foi feita a questão de 20 anos atrás, onde a gente não tinha as redes sociais com o nível de desenvolvimento que tem hoje. E na área de saúde, um paciente bem atendido, bem satisfeito, ele falava para 5 a 6 pessoas sobre a satisfação dele do atendimento. Uma pessoa insatisfeita, ele falava para 12 a 13 pessoas. O dobro. Eu imagino que hoje, se fizesse essa pesquisa com rede social,
esse dobro talvez fosse o quíntuplo, o sextuplo, porque as coisas elas ganham uma noção e uma dimensão muito rápido, né? Eu imagino... A proporção é muito grande. Eu imagino no serviço público o tanto que por mais que você tenha ali um telhado de concreto, vai ter gente querendo jogar pedra no telhado o tempo inteiro, porque você nunca vai agradar todo mundo. Não vai mesmo. Mas que bacana, olha, fantástica essa história aqui, fantástica essa cronologia das atividades da, então, Sul do Pará Saúde, com a Unimed Sul do Pará ali sendo a mantenedora. Bacana. Meus parabéns, não só a você, por você liderar todo esse time, mas por implementar, né, essa cultura, essa percepção de que... e também ter esse olhar analítico e crítico também, de buscar informação no mercado para não desconectar da raiz, porque ficou Sul do Pará Saúde, né? E, consequentemente, também para poder entender até que em nível. Porque hoje tem muito a questão do NPS, né? Muitas empresas, inclusive, saem fazendo essa medição, né? Pesquisa de satisfação, ou então a satisfação do cliente, né? Que é o Custom Service, né? Que é a satisfação do cliente. Muita gente sai medindo isso. Aí tem NPS, enfim, tem várias metodologias aí de medir. E vocês tomaram a medida mais certa, porque todo mundo pensa assim, não, médico só sabe fazer a cirurgia ali, ou só sabe fazer procedimento clínico ali, e é da porta para dentro. Não, pelo contrário. Vocês estão aí cercados por profissionais, e eu gostaria de fazer uma analogia, inclusive, para vocês aí que estão assistindo, que querem montar a empresa de vocês, ou passem a olhar com esse olhar mais crítico, né? Mais analítico, mais clínico, para dentro da sua empresa, para também você poder satisfazer o cliente, né? Isso é fantástico. Deixa eu falar aqui de alguns parceiros aqui que estão conosco, tá? Mandar um abraço aqui pro pessoal da Cressol. Cressol está numa campanha extraordinária e o cooperativismo com o empreendedorismo também tem tudo a ver. Então, se liguem aí no recado que o William deixou para vocês. Você que está ligado no Circuito Empreendedor, a Cressol tem uma grande novidade para você. Desde o dia 1º de abril, lançamos a campanha Cooperar é Ganhar. Você pode ser o mais novo milionário do Brasil. Para concorrer, é muito simples. Basta adquirir produtos de investimento como LCA, RDC, poupança, também seguros, cartão de crédito e também na abertura da sua conta corrente na cooperativa Cressol. Nós vamos ter mais de 2.300 sorteios de R$ 1.500. No dia 2 de dezembro serão mais de 100 prêmios que pode chegar até R$ 100 mil. E no dia 23 de dezembro, o grande prêmio de R$ 1 milhão. Você pode ser o mais novo milionário. Procure uma agência mais próxima da Cressol. Cressol, cooperar é ganhar. E aí, aqui agora, vocês ouviram aí o recado, aproveitem essa fantástica promoção e quem sabe a gente tenha alguns milionários aqui em Marabá. Mas até então, tem isso aqui da Cressol para você, ó. Uma tabuazinha, seja para frio, seja para aquele seu churrasco, tá? Presente aí da Cressol, que está aqui com a gente. É uma das mantenedoras aqui do nosso podcast, tá? Muito obrigado, Caetano, e obrigado à Cressol. Inclusive, a Unimed Sul do Pará e a Sul do Pará Saúde são clientes da Cressol. Ah, certo? fantástico. E temos ali um relacionamento muito bom. Porque certo? cooperativismo com cooperativismo, todo mundo cresce. Somos muito bem atendidos. Fantástico. Pode ter certeza disso. Daí é o meu relato pessoal. Não estou sendo patrocinado. Pois é. Estou falando como, bacana. Como um cliente satisfeito. Bacana. Tá? A gente tem aqui também a Invest Solar, que está com a gente também desde o início. Você que está procurando fazer o seu projeto de painel solar para sua residência ou para sua empresa, ou então entrar no mercado livre de energia elétrica, ou investir numa usina para você não só ter a geração de energia, mas também para você poder vender essa energia para o mercado externo, para o mercado livre de energia. Então procure aí a Invest Solar, porque não é à toa, eles são número 1 em pós-venda na região norte pelo 2º ano seguido, tá? Então, não deixe de fazer o seu orçamento com a Invest Solar. Não olhe o preço, olhe pelo valor e olhe pelo pós-venda. E esse só Invest Solar tem, tá? Mandar um abraço aí pro Thiago, pro Fernando. Fala rapidinho também aqui da On & Off Café, que é a cafeteria do meu amigo Magno Andrade.
que também é consultor, Magno Limitada, mas é um In-Off Café franquia. Você que está interessado nesse segmento de franquia, e em breve vai ter uma cafeteria da In-Off Café aqui na Nova Marabá. Já tem uma lá na Cidade Nova, na Najib Mutran, e também em breve em outras localidades de Marabá e também em outras cidades aqui da região. E isso aqui do Magno Limitada, que é o franqueador da In-Off Café, isso aqui também é para você. Você pode levar não só para Sul do Pará Saúde, como também para o seu consultório. Ele está ofertando alguns dos serviços de consultoria que a empresa dele faz. Inclusive, ele atende já algumas clínicas de saúde aqui em Marabá, tá, doutor Marcelo? Então, Muito obrigado, Caetano. Muito isso aí obrigado. é para você também, tá? Então, vamos seguindo aqui com o nosso podcast. Doutor Marcelo, e agora, quais são os próximos passos da Sul do Pará Saúde? Já que vocês optaram brilhantemente em arrumar a casa, em fazer todo o tratamento cirúrgico, literalmente, das dores, das dificuldades. E agora, como você mesmo colocou, vocês hoje têm mais caixa do que despesa, porque a despesa já está toda aprovisionada e programada para ser equacionada ao longo dos anos. E agora, quais são os próximos passos, então, a nível de investimento? Os próximos passos são aqueles que chegam na nossa situação, na nossa finalidade maior, que é o crescimento da estrutura médica privada da nossa região, tá? Teve uma consultoria que a gente contratou que analisou só a necessidade dentro de Marabá, considerando não só a população circulante de Marabá, a residente, mas também a circulante, porque todos os dias os municípios em volta trazem aqui uma gama grande de população para buscar serviços, comércio, seja na saúde, na educação, tá? De várias formas. Entretenimento, tá? Por conta do shopping. Exato. Seja para vir para o cinema, o pessoal pega a estrada e assim, vem aqui assistir um filme, tá? Então, esse estudo mostrou que, em termos de leitos hospitalares privados, Marabá teria que ter entre 500 e 550 leitos. E hoje Marabá tem 62 leitos privados. Então, esse déficit de leitos hospitalares faz com que, não é que qualquer pessoa que vai se tratar tenha que sair daqui, mas faz com que seja mais fácil de estar tudo ocupado e não ter vaga do que ter essa disponibilidade. E aí, quando tem essa situação saturada de poucas vagas, determinados profissionais que poderiam estar vindo aqui para fazer cirurgias mais avançadas, eles acabam optando por não virem. Porque não, eu vou chegar lá, eu preciso fazer uma cirurgia cardíaca, mas não tem UTI para o paciente ficar. Não tem uma situação de uma internação de longo prazo. Como é que vai ficar ali 15 dias aquela pessoa internada depois de uma cirurgia intestinal? Tá? Então, a gente entendeu a necessidade de ampliar essa rede hospitalar, esse número de vagas hospitalares. Tá? Para a gente ampliar isso, a gente teria que ter uma base que a gente chama de corpo clínico ou corpo técnico de profissionais que já estão na região e que são capacitados para fazer uma série de tratamentos e que hoje não fazem, porque não tem esse espaço disponível. Então, a gente foi pesquisar dentro do que hoje a gente chama de rede credenciada, que são as clínicas, os profissionais que atendem para a Sul do Pará Saúde. Nós temos, assim, profissionais formados de altíssimo nível, altíssimo gabarito, residências médicas em São Paulo, Rio, Brasília, o meu caso que é Belo Horizonte. Assim, gente que poderia estar numa capital atendendo bem e tendo até situações de destaque lá, que a gente falou assim, olha, podemos confiar na qualidade técnica deles. Então, vamos começar a investir para termos aqui estrutura para eles poderem trabalhar. Tá? Agora, isso não é um movimento único. A partir do momento que a gente cria estrutura e que determinados serviços médicos que antes o paciente se deslocava para fazer fora, começa a fazer aqui, isso também acaba funcionando como um polo de atração para que profissionais de fora comecem a vir para cá. Tá? Qual é o nosso maior entrave? Certo? É que hoje a gente vê Marabá
como uma cidade exportadora. Nós exportamos gado há muito tempo, minério já há algum tempo, mais recentemente grãos a gente exporta, certo? Mas a gente também exporta pacientes. Essa exportação não é legal, porque se essa exportação, se amanhã alguém da minha família ou da família de qualquer um dos que está nos acompanhando adoecer, a gente não quer ter que sair de casa para fazer um tratamento longe, sem a estrutura correta. Então, a gente tem esse objetivo de diminuir essa exportação de pacientes. Só que, como a gente já falou mais cedo, nós estamos 20, 25 anos atrasados em estrutura hospitalar. E também, apesar de que o déficit de leitos hospitalares é muito grande, não adianta a gente querer trabalhar com quantidade sem trabalhar com qualidade. Daí, dentro do que são os nossos recursos disponíveis, a gente começou a executar, primeiro planejamos e agora já começamos a executar a construção de unidades de saúde ou a adaptação de algumas outras, dentro do que tinha assim, de maior necessidade para a população. Tá? Então, primeiro de tudo, inauguramos em 31 de janeiro o Pronto Socorro São Lucas. Um pronto-socorro com atendimento 24 horas, seja para casos simples, que a gente chama dentro dos protocolos técnicos, que são as fichas verdes, as fichas azuis, até para casos mais graves, aquele paciente que a gente chama de ficha vermelha, que precisa de uma UTI, precisa de um atendimento rápido para estabilizar e salvar uma vida, a gente tem essa estrutura hoje. Tá? Então, a gente até brinca lá com o pessoal que dá plantão lá. E aí, vocês ficam mais felizes quando o paciente chega com dor de barriga ou quando chega infartando, né? Porque eles pegam de tudo, certo? A partir do momento em que a gente conseguiu dar esse atendimento 24 horas, a gente começou a ver, tá, mas chegou aqui uma pessoa que a gente estabilizou e salvou, não morreu. Mas ele precisa ficar 7, 10, 15 dias internado, às vezes numa UTI, por uma questão de que ele tem uma doença grave, que não vai se resolver fácil assim. Aí a gente evoluiu para ter os nossos contratos com equipes e empresas de UTI de transporte aéreo. Hoje nós temos contrato com 4 empresas, empresas daqui do Pará, empresas de Goiás, empresas do Tocantins e do Maranhão, tá? E fizemos o credenciamento, que foi assim um ganho muito grande nosso, com o Hospital da Beneficente Portuguesa de Belém, que é hoje, depois da expansão e que foi construído lá o novo bloco, que a gente chama de Hospital São João de Deus, é um hospital de 700 leitos, dos quais 105 são de UTI. Certo? Eu tive a oportunidade de visitar uma por uma cada das áreas e departamentos de lá. E, para a gente ter ideia, tem uma sala com mais ou menos 12 ou 15 pessoas que é só para fazer a regulação dos leitos. Então, se eu tenho aqui uma pessoa que infartou e que ficou um problema cardíaco e que precisar, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca, na hora que eu ligo para lá, ele já tem como organizar e dizer assim, não, esses aqui são os leitos para isso, esse aqui é o médico, é a equipe médica que cuida disso, essa aqui é a área do bloco cirúrgico que trata isso. Chama a UTI que quando chegar aqui, está tudo pronto para a pessoa ter isso resolvido. Perfeito. Tá? Então, aí a gente cumpriu com o nosso primeiro compromisso. Ter disponível todo tipo de recurso possível para salvar vidas. Tá? Agora, ainda assim, nós estamos exportando pacientes. E esse exemplo que eu dei da Beneficente Portuguesa de Belém, a gente já tem esse mesmo tipo de trabalho com hospitais de Imperatriz, com hospitais de Araguaína, com um centro de queimados em Anápolis, que é uma referência nacional, com um hospital que hoje é uma referência em Brasília, que é o São Mateus, tá? E a gente ainda está negociando com alguns grupos, principalmente o grupo da Rede DOR, para a gente ter acesso dos nossos pacientes àqueles hospitais de ponta do Rio, São Paulo e até alguns de Paraupebas que são linkados à Rede DOR. Tá? Então, a partir disso, a gente começou a ter um alívio de dizer assim, agora o paciente não morre aqui sem atendimento. Tá? O próximo passo foi que a gente viu é que, por uma questão de desenvolvimento, de diagnósticos, a gente vive um boom de crianças com TEA. TEA a gente chama de transtorno do espectro autista. Tá? E que já existem uma série de clínicas na cidade que tem uma estrutura muito boa, uma qualidade muito boa, profissionais muito bons,
e que a gente precisa dar atendimento das nossas crianças com TEA, só que o custo dessas clínicas era praticamente inviável para o plano de saúde. E se a gente fosse colocar essas crianças para serem atendidas lá, ou o plano de saúde não ia se sustentar financeiramente, ou ele ia ter que ter um custo absurdo, ou a gente ia ter que dar negativa de entrada dessa criança, certo? E como não é o nosso perfil, se o raciocínio é todo humanizado, como é que eu tenho uma criança com uma necessidade especial Eu vou dizer não. e vou dizer não para ela? Então, a partir daí veio o nosso segundo projeto já em execução, já funcionando. O Centro de Terapias Especiais. Nós também fomos buscar uma consultoria externa e aí montamos lá com a equipe preparada, tanto com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, tá? Método ABA, método TeraSuite, tudo que é necessário, tá? Aí, depois que estava montado, que começou a funcionar, e hoje tem uma capacidade de atendimento para 180 crianças, a gente começou a pegar a equipe que estava lá e dizer assim, bora desafiar vocês? Vocês já conseguiram montar uma coisa tão boa quanto todos os outros serviços daqui da cidade. Começa a procurar o que é que não tem nos serviços para vocês serem melhores. Daí já começou a entrar o serviço de musicoterapia, já começou a entrar o serviço de nutricionista direcionado para as crianças com necessidades especiais, seja TEA ou outros tipos, tá? E ainda é um sonho distante, eu ainda preciso conversar muito com o pessoal do sindicato rural, mas até a gente tem uma ideia que a gente vai chegar numa hora de colocar alguma coisa de ecoterapia. Perfeito. Certo? Para que pela equitação também tenha uma função terapêutica para essas crianças, não só pela parte de mobilidade, de desenvolvimento de movimento, mas também pela sociabilidade que a gente sabe que os animais têm disso daí, tá? Mas essa ainda não conta como feita, essa não tá ainda ok. Você já é um spoiler. Esse é o spoiler, tá? Mas então, o nosso CTE, o nosso Centro de Terapias Especiais, é um dos nossos orgulhos. O CTE está lá na Itacaiunas e o São Lucas é lá na São Lucas com a Castanheira e Tocantins. Exatamente. Não, tá? Miguel Davi com Tocantins. Exatamente. A Castanheira é a próxima. Bom, voltamos para a área hospitalar. Agora é a hora de criar a estrutura para que o paciente tenha essa resolutibilidade aqui dentro de casa. Tá? E aí nós fomos trabalhar com 3 situações. Tá? Um dos nossos maiores parceiros é o Dr. Luiz Felipe França, que tem uma clínica de medicina do trabalho, todo mundo conhece a Metra, tá? E ele nos dispôs um andar inteiro da Metra para a gente montar um pronto-socorro para atendimentos mais clínicos. Então, já está em obra, eu ainda não tenho uma data exata de finalização da obra e tudo, até porque é um espaço próprio do Dr. Luiz Felipe e ele que tem tocado isso daí e a gente respeita e não interfere. Mas do que ele já me mostrou, vai ser um orgulho para a gente de ter. Fantástico. E aí a gente vai ter esse tipo de pronto-socorro na cidade, na Nova Marabá, o que a gente vai acabar dando, então, uma área de abrangência maior, já que os nossos outros serviços estão localizados na Cidade Nova. Sendo que nesse pronto-socorro da Metra, a gente vai ter 15 leitos para internação clínica. Tá? Então, aí eu já começo a resolver uma situação de casos que poderia ser uma asma, ou às vezes uma arritmia cardíaca, uma coisa... uma recuperação. Uma recuperação após uma pneumonia, certo? Em que a pessoa precisa ficar ali internado, ainda não está na hora de ir para casa, mas que não teria leito, a princípio, ou que teria que essa pessoa migrar para o serviço público, para sobrecarregar o HMM ou outra unidade. Tá? Dentro do São Lucas, hoje, a gente já tem uma área construída de 1.200 metros quadrados, mas a área que o São Lucas ocupou em toda a história dele foi só de 600 metros quadrados. O pessoal que passa e vê ali os 2 andares, provavelmente não tem a noção que o andar de cima ele está construído, mas ele não é utilizado. Então, daí, para aproveitar essa estrutura que já está, é que a gente aprovou anteontem já o projeto de engenharia e arquitetura
para que a gente possa fazer as adaptações no andar superior para tornar o São Lucas, que era antes um centro radiológico e que agora é um centro radiológico com um pronto-socorro, ele vai passar a ser um hospital. Tá? Então, dentro desse projeto, o São Lucas, em 4, 5, estourando 6 meses, já vai ter a sua própria UTI, o seu próprio centro cirúrgico, toda a área de assistência ao parto, para que uma criança recém-nascida tenha, a área de parto humanizado, quando houver essa opção por um parto normal, centro de tratamento e esterilização de materiais, além dos leitos hospitalares. E, naturalmente, vai ocorrer essa situação de que vai ser um hospital com um fluxo mais cirúrgico e de pronto-socorro e do paciente grave, enquanto a Metra vai ser uma continuação para pacientes de longa internação, de tratamentos clínicos, certo? De tal forma que a gente não vai precisar misturar um paciente mais grave com um paciente mais simples, certo? Uma situação que é de atuação mais cirúrgica e uma atuação mais de tratamentos prolongados. Bom, ao mesmo tempo, a gente enxerga isso aí como sendo atitudes e projetos necessários, vão trazer um benefício muito grande para a nossa população e para o nosso usuário, porque isso não vai estar disponível só para quem tem o plano de saúde da Sul do Pará Saúde. Isso está disponível para quem tem, para quem quer pagar particular. E isso a gente tem a negociação adiantada para ficar disponível para os beneficiários da Vale do Rio Doce, dos Correios, que a gente chama de Postal Saúde, do CACI, que é o Plano do Banco do Brasil. Realmente a gente não tem hoje ainda uma autorização do nosso conselho para abrir isso para planos de saúde que são considerados concorrentes. Mas esses que são de gestão própria, vinculados à empresa, eles são todos muito bem-vindos e a conversa tem sido muito positiva disso daí. Tá? Mas ainda não está firmado, só com alguns deles. Pois é assim, Caetano. Eu sou paraense, mas a minha mãe é mineira e a gente diz que mineiro é desconfiado. Então eu só conto como estando certo na hora que eu estou com o contrato assinado. Com o contrato assinado. Então na parte de negociação... Está tudo evoluído já. Está tudo certo. Só que ainda está naquela parte jurídica de discute essa cláusula, volta aquilo, tá? Certo. Então, daqui a pouquinho, quando tiver assinado, aí o mineirinho vai dizer assim, não, agora eu confio, agora eu posso Mas contar. em breve também vai... Isso é questão só jurídica mesmo. Como nós temos todo o interesse de oferecer esse serviço, e como a gente sabe que as empresas têm o interesse de ter esse serviço disponível, isso não vai ter óbice para isso, não. Vai ser tranquilo, tá? Beleza. Bom, isso tudo é para a gente fazer um arranjo em cima da nossa carência e da nossa necessidade mais premente, tá? Mas isso daí seria uma forma da gente recuperar talvez 10, 12 anos do nosso atraso. Não recupera 25 anos do nosso atraso, tá? A gente entende que daqui a 4, 5 anos a gente recupera isso. Quando? Quando a gente levar para frente o nosso projeto que a gente brinca que é a cereja do bolo. É o Hospital da Folha 30. Tá? A Unimed Sul do Pará ela é dona de uma área de 9 mil metros quadrados na Folha 30. Desses 9 mil metros quadrados, hoje, a gente já tem 1.300 metros construídos. Uma parte sem utilização, e outra parte é onde funciona a sede do nosso plano de saúde, da Sul do Pará Saúde. Tá? Então, o projeto é a gente fazer um hospital de primeiro mundo lá. Inclusive, não é sob sigilo, eu só não vou falar o nome de empresa, a gente já tem conversado com empresas grande porte, fora daqui, que têm interesse em serem parceiras, em serem sócias, em participar, inclusive, da gestão. Porque qual é a nossa visão enquanto Unimed? Nós não temos a vaidade de sermos o dono do hospital ou de sermos quem faz a gestão do hospital. Só que qualquer hospital, para chegar aqui, ele vai precisar de um terreno, de preferência um terreno bem localizado. E nós temos 9 mil metros quadrados, em frente ali à delegacia, do lado da Receita Estadual. Próximo da rodovia. Junto do shopping, com acesso a próximo ao hospital regional, próximo, inclusive, ao municipal. Enfim, várias saídas e entradas. Apesar de não ser de frente, quando a gente olha no mapa, é praticamente em frente aonde o Estado está construindo o regional materno-infantil. Certo?
Então, a ideia é a gente construir ali o hospital do primeiro mundo, certo? É aquele hospital que diz assim, o que tem mais de moderno numa cirurgia? É a cirurgia robótica minimamente invasiva para tirar um tumor sem causar lesão nos tecidos adjacentes. Vamos trazer esse robô para cá, tá? Hoje a gente já tem os contatos com quem vende o robô, com quem instala o robô, com quem dá a manutenção do robô, e a gente já tem os contatos com os médicos que operam o robô. Certo. Só que eu preciso ter o hospital. A estrutura. Tá? E aí a gente já está falando de investimentos da casa de 150, 200 milhões de reais. Tá? Se eu fosse buscar que a nossa empresa fosse dona única nisso, eu ia trabalhar com duas situações. Ou a gente ia criar um endividamento de longuíssimo prazo, e ainda que existam bancos de fomento para isso, e ainda que a gente tenha também determinados patrimônios para entregar de lastro, é um risco muito grande. E como você fala muito para o empreendedorismo ele tem aquele pé no acelerador e aquele pé no freio, né? Tá? Ao mesmo tempo, se a gente fosse esperar que a empresa tivesse caixa para isso, talvez demorasse décadas. E a população, o doente, ele não pode esperar décadas. Então, o modelo que a gente viu, para você ter ideia, a gente chegou até a estudar com algumas assets de São Paulo, de fundar fundos de investimento imobiliário, os FIIs, abertos em bolsa, com cota, para levantar valores. Fazer alavancagem. Fazer a alavancagem, tá? Nós chegamos a receber proposta de banco de investimento de Genebra. E aí, aí eu vou falar, se eu já sou amador na gestão, imagina para o mercado financeiro, né? Eu pensei, mas eu vou adquirir essa dívida em euro, sabe? Eu tenho que ser responsável com os meus sócios. Justamente, e é no mínimo 6 vezes mais. Exatamente, sabe? Então, assim, acabou que o modelo que a gente está construindo é de buscar 2, 3 grandes empresas de grande porte que possam vir para cá. Ah, Marcelo, mas para que se elas vão vir para cá, se elas poderiam montar isso sozinho em outro lugar? Porque em qualquer lugar que elas forem, elas vão ter uma dificuldade muito grande. Terreno elas vão achar como a gente tem? Até podem Pode achar. até achar, mas vão ter que fazer dispêndio de capital para aquisição. Fazer um projeto bom elas podem fazer? Podem, com certeza, tá? Conseguir os pacientes para serem atendidos, com o tempo o negócio vai maturando, vai tendo isso. O difícil na área de saúde é ter todo um corpo clínico, todo um quantitativo de médicos, enfermeiros, gente treinada. Isso tudo pronto. E que a população confia neles para poder a população dizer assim, olha, aquele hospital é legal e lá está o médico em quem eu confio. E isso na nossa região é a Unimed Sul do Pará, Fantástico. é a Sul do Pará Saúde que pode ter. Então a gente abre mão de ter aquela vaidade de que é o dono, mas a gente passa a ser o parceiro que viabiliza para o negócio funcionar, tá? E é claro, eu vou falar aqui é um número aleatório, mas ele não deixa de ter uma certa verdade. Se a gente está aqui há 21 anos, eu já devo ter escutado 21 vezes. Todo ano chega uma conversa assim, olha, tem um grupo da cidade tal que comprou uma área e está fazendo um hospital só para isso e que vai estar pronto daqui a 6 meses. Aí eu digo assim, nossa, Deus ajuda que eles vão fazer isso porque vai ser bom demais. Aí passa 6 meses e eu começo a perguntar, cadê o grupo? Ah, não sei o quê. Então, assim, eu entendo, e aí é uma visão pessoal minha, o pessoal vai me ensinar melhor, tá? Que não andou porque justamente nunca teve a situação de ter o corpo médico local que tenha confiança da população para funcionar. E para você trazer todo um grupo de 100, 120, 150 médicos de fora, desconhecidos, por melhor que seja a formação deles, até a população desenvolver um nível de segurança e de confiança, é muito demorado. E aí, com certeza, um hospital de porte desse assim não consegue esperar tanto tempo para ter uma maturação. Haja FNO, haja banco de fomento, haja dívida, e provavelmente o pessoal, nessas 21 vezes que eu escutei essa conversa, acabou voltando atrás por não ter isso, sabe? Hoje, se algum grupo nos procurar, pode ter certeza que a gente já tem até
meio caminho andado, dizer assim, olha, mas além de vocês, nós temos mais esse, mais aquele parceiro. Empresas de siderurgia já nos procuraram a respeito. Eu imagino, Empresas exportadoras já nos procuraram. por conta das vidas dos colaboradores. Até porque isso, doutor Marcelo, até reflete negativamente na hora de fazer a atração de mão de obra mais especializada, mais específica. Essas pessoas elas acabam preterindo vir para cá do que outro lugar, porque não tem esse apoio médico. Caetano, eu escutei exatamente isso de um diretor industrial de uma das nossas siderúrgicas aqui do Distrito Industrial. Eu escuto bastante isso. Ele me falou assim, eu perco excelente mão de obra, a pessoa chega, gosta da cidade, gosta do shopping, se faz identifica. Amizade e tudo. Na primeira vez que adoece, diz assim, mas eu só consegui um tratamento lá fora. E aí a pessoa volta, pede demissão, vai trabalhar ganhando menos lá fora. E aí é a situação que a gente chama de fuga de inteligência, né? Isso, fuga de é isso capital mesmo. humano. É isso mesmo. E o capital humano é que faz crescer, tá? Até porque uma das prioridades, inclusive hoje nas contratações, é com relação aos benefícios. E aí as grandes empresas elas esbarram nesse quesito saúde para quando vão fazer atração desses que são especialistas, enfim, estratégicos, não conseguem mantê-los por muito tempo dentro da empresa. Exatamente. Tá? O pessoal mais jovem que hoje vê o desenvolvimento da China, certo? Talvez não entenda que esse desenvolvimento só ocorreu hoje, ou mais recentemente, nos últimos anos, aí, por uma abertura para o capitalismo. É um capitalismo social, mas é um capitalismo, certo? Mas principalmente porque eles foram captar mentes. Tá? Da mesma forma como se a gente fosse buscar há meio século ou um século atrás, o próprio desenvolvimento americano foi porque eles foram captar mentes. Certo? Era o cara que se destacava como um professor numa universidade na Áustria, o americano chamava para lá, certo? No Brasil, na França e tudo. Tá? Então, se a gente quer pensar na nossa região se desenvolvendo em todos os critérios da indústria, do comércio, do serviço, seja da saúde, da educação, certo? A gente tem que trazer as grandes mentes para cá, para as nossas universidades. E se eu não dou para ele uma condição dele se tratar com segurança, eu vou perder essa mente. E aí você tira de conclusão, por exemplo, antigamente nós não tínhamos o polo universitário, formador de capital intelectual como nós temos hoje. Isso. E nós estamos na iminência, inclusive, de ganhar uma terceira faculdade de medicina no município, da nossa faculdade federal, né, da Unifespa. Inclusive, já em tramitação a questão da licitação para também um hospital universitário lá no campus do Cidade Jardim. Então, a gente tem a faculdade privada aqui, a Facimpa, fazendo um grande trabalho na cidade, está com quase aí 900 alunos, beirando já os 1.000 alunos, com um ambulatório lá com mais de 25 especialidades lá para atendimento ao público. 5.100 atendimentos foram realizados no ano passado, lá naquele ambulatório lá do Amapá. Sim. Que fica ali antes do Pedro Cavalcante, né, do posto de saúde. Então, você tem aí a Faculdade do Estado, que está tentando passar aí por uma nova realidade, virar uma faculdade estadual da nossa região, desvinculando da UEPA. Da sede em Belém, sede em Belém. Então, isso também vai requerer também recursos para investimento, não só no campus, mas também em convênios, enfim, com a própria prefeitura. E assim, a gente vê hoje um investimento muito grande na área da saúde também com relação a clínicas, com relação a centros cirúrgicos, enfim, planos de saúde, esses planos com benefícios. Os planos de descontos, né? De descontos, querendo ou não, tem muitos aqui na cidade se instalando e estão aí, ao longo do tempo, estão se mantendo no mercado, né? Porque o próprio mercado vai regulando isso, né? Isso também é importante. Esses cartões de desconto, certo? Aí tem vários players, alguns nacionais, outros até da nossa própria cidade, eles têm feito um trabalho muito bom, sabe?
Agora, a gente entende, nós como operadoras de plano de saúde, que de certa forma são públicos-alvos diferentes. Tá? O público-alvo da operadora de plano de saúde é uma pessoa que quer ter uma situação de uma gama de atendimentos, certo? Seja ele imediato ou a médio ou longo prazo, uma internação, uma cirurgia, sem ter aquela preocupação de dizer assim, olha, mas se essa semana eu tenho que fazer 5 consultas, não, mas o meu plano cobre, eu vou fazer as 5 consultas, tá? O paciente que tem o cartão de desconto, ele, de certa forma, ele é mais programado, porque se ele for fazer 5 consultas, ele vai ter 5 vezes aquele custo. Pode haver um desconto, Certo. mas esse custo existe, tá? Então, a gente vê com olhos muito bons o crescimento dessas empresas de cartão, tá? Vale muito a pena a gente elogiar uma parceira nossa que chama Salute, que é formada, inclusive, dos sócios dela. A grande maioria é sócio também da Unimed Sul do Pará. Eu, particularmente, não sou, então eu posso fazer um elogio bem assim, isento, tá? Eles fazem um ótimo trabalho e eu enxergo eles como sendo alguém que está chegando no mesmo objetivo que a gente quer, que é tirar um pouco o paciente que estaria ali sobrecarregando o setor público e trazendo para um setor privado. O público-alvo é outro, a forma de remuneração, de custo é outra, certo? Não são nossos concorrentes, ao contrário, a gente quer que eles cresçam, porque quanto mais eles crescerem, mais a gente vai estar com o nosso poder público da parte da saúde, assim, menos sobrecarregado, Sim, né? sim. A gente falou mais cedo sobre Até isso. porque é uma roda. Se o setor público não tiver legal, não vai rodar o privado, não vai rodar o dos benefícios, então todo mundo tem que estar girando. A nossa visão, apesar de que a gente não tem participação nenhuma no setor público, a não ser aplaudir, é que na hora que o nosso hospital da Folha 30 estiver pronto, vai ser a gente que já estaria diretamente ajudando, vai ajudar mais diretamente ainda. Por quê? Também para a gente colocar serviços de alta complexidade ali, esses serviços eles têm que estar disponíveis para todos os setores da sociedade. Tá? Então, o hospital é do plano de saúde e mais os seus parceiros. Ali a gente vai atender paciente particular e plano de saúde. Mas determinados serviços, para se manterem, eu tenho que ter uma rotatividade, um fluxo, que a nossa expectativa é, nesse momento, chegar para o setor público e dizer assim, olha, nós temos isso aqui para oferecer para vocês. E esse paciente que hoje vocês têm que mandar para Belém, ou que tem que mandar para Goiânia e tudo, a gente pode fazer o tratamento pelo SUS aqui. E aí, de certa forma, a gente ajuda o paciente, porque é muito mais confortável se tratar em casa do que fora, ajuda a economia local, porque aí o gasto dele não vai ser com restaurante lá fora, vai ser com restaurante aqui, não vai ser com hotel lá fora, vai ser com hotel aqui. E ajuda também o setor público, porque eu estou tirando esse paciente de dentro do hospital público e, ao mesmo tempo, eu estou tirando a despesa que o setor público tem de transporte, de alimentação, de estadia, certo? Porque uma das coisas que a gente sabe que isso não vai mudar, mas Marabá, quando você falou daquele percentual que ele gasta, eu tenho uma curiosidade, um dia a gente vai descobrir quanto desse percentual a gente gasta realmente com o morador de Marabá, com o contribuinte de Marabá. Exatamente. E quanto a gente não está gastando com o contribuinte das cidades em volta. Porque polo de atração a gente já é, e na área de saúde, para o setor privado, ou para o setor público. E a gente espera que passe a ser também para o privado. Agora, quando... Em linhas gerais, doutor Marcelo, às vezes os municípios vizinhos acabam tendo emendas parlamentares ou aquisições de ambulâncias, mas para trazer todo mundo para cá. Exatamente. E aí que vem essa metáfora que ele está utilizando do hospital privado. Não, eu vou destinar aqui um X% da minha capacidade de operação para o ente público. Isso. Via SUS, via convênios com os próprios municípios também ao redor. Isso, uma pactuação, né? Pronto, porque até essa pactuação, ela também não é igual à quantidade de habitantes das outras cidades que vêm para usar
do equipamento público aqui de Marabá. E a gente não critica que a outra cidade Claro. encaminhe, porque ele tem que dar resolução para a necessidade do paciente. O que a gente critica é o modelo que fica de remuneração que sobrecarrega aqui o município polo. Né? Justamente. E a gente entende que era um cálculo difícil, mas que precisaria ser refeita essa. Tá? Talvez o percentual do FPM fosse diferente, ou talvez até as alíquotas de repasse do SUS fossem diferentes, fossem tabelas diferenciadas. Tá? A gente vê, por exemplo, a nossa capital, agora que vai ganhar um terceiro pronto-socorro, ficando ali no leito da Augusto Montenegro. Já tem o Abelardo Santos, que é uma construção enorme de um hospital, que também já é justamente para atender toda aquela região da Nova Belém ali, Coraci, Outeiro e todos aqueles bairros que ficam no leito da rodovia Augusto Montenegro. Do Parque Verde em diante. Isso, justamente. Então você pega e daqui a pouco, passar dos anos, aqui vai ter que também ter um pronto-socorro e um hospital de porta aberta para que também seja com relação à municipal, porque existe um processo licitatório do hospital municipal em consoante a ampliação do pronto-socorro municipal, para que possa se fazer essa divisão. Mas essa divisão ela já nasce deficitária por conta da alta carga de atendimentos, porque vem pessoas de outras cidades também para serem atendidas aqui. Mas é isso, doutor Marcelo, deixa eu falar aqui mais ou menos dos nossos próximos parceiros aqui, né, Jean? A gente já está chegando no final aqui também. Tem que falar aqui da Protecta, mandar um abraço aí pro Juliano, pra Carla, para todo o time da Protecta. A Protecta tá aqui com a gente, monitoramento tanto do carro quanto da residência da sua empresa, cerca elétrica, alarme, material, para toda a segurança da sua empresa. Você faz o orçamento, pega lá com eles, conversa lá com o Juliano e com a equipe dele, porque eu recomendo, não só nas minhas empresas, como também na minha residência. Eu já uso Protecta há 19, 18 anos, enfim. E a Protecta tem 21 anos de mercado, então é de confiança. Tem a Cedus Soluções, da nossa amiga contadora das estrelas, Josiane Rocha. Inclusive, eu vou entregar para você, é um diagnóstico também empresarial, pode ser feito não só lá para Sul Pará Saúde, mas também para o seu consultório. A equipe vai estar entrando em contato também com você, doutor Marcelo, porque também eles têm lá outras opções. Registro de marca, tanto análise e estudo tributário. Enfim, a Josiane tem uma alta estrutura para poder atender todo mundo aqui, não só de Marabá, mas de região. E não é à toa que ela é a contadora das estrelas, tá? E, por fim, nós vamos falar aqui do nosso parceiro da Óticas Helena. Você, como oftalmo, você conhece já essa empresa e tem um presente aqui do Henrique Rocha para você. Pode abrir, por favor, doutor. Eu sei que você vai gostar, não só das suas caminhadas, mas também quando você for para a praia, você for pegar a estrada, dirigir, para proteger a sua visão. Esse aí foi escolhido a dedo. Olha aí, Jean. Ó. Muito obrigado, Você pode colocar aí e olhar para essa câmera minha aqui, que aí vamos dar o close lá. Ó. Dr. Marcelo Bezerra, oftalmo, também ficou da linha própria, aí, a HR Prime, tá só no estilo aí, doutor. Muito obrigado ao Henrique aí. O Henrique, a gente conversa muito, as nossas conversas são muito técnicas, eu gosto muito dele. E parabéns aí pelo trabalho que ele realiza na região. Tá? Pois é. O Henrique não é uma loja, ele é uma rede. Né? O Henrique em breve já está abrindo a loja 36, 37. E em breve ele vai chegar também nas 50 lojas. Então, muito obrigado, viu, doutor Marcelo, pela sua disponibilidade. A gente está chegando no final. Vou deixar as considerações finais para você. Vou deixar um pouco aí da mensagem, um pouco aí também do trabalho que é feito aí. Você fique à vontade. Caetano, eu não tenho palavras para agradecer essa chance da gente conversar, tá? Pedir desculpas aí que a gente às vezes é prolixo, fala demais e tudo, mas foi perfeito. Que isso aqui era um bate-papo, então foi ótimo. Tá? E você deixa a gente tão à vontade que com certeza é muito bacana. Qualquer amigo meu que pergunte, e aí, como é que foi? Olha, recomendo, me senti bem, vale a pena, tá? Mas mais do que isso, assim, dar os parabéns pelas duas visões que eu observei agora do Caetano. Agora eu queria falar do Caetano, tá? Tem a visão da rede
empreendedora, dessa situação de enxergar negócios, de ver oportunidades, de trabalhar com isso, tá? E tem a visão também da responsabilidade social, eu acredito que começou ali pela associação comercial, para depois migrar para a questão da secretaria e tudo, certo? A gente está ali no Rotary também, a gente está ali na PAI. São aquelas situações que você não seria dependente, não precisaria disso, mas você doa seu tempo, seu conhecimento, seu know-how para mexer com isso, tá? E assim, quando eu crescer, eu quero ser igual o Caetano, assim, tá? Obrigado. Até porque quando eu Então, parabéns para isso. Obrigado, doutor Marcelo. Acho que quando eu crescer, eu vou querer também ter a disponibilidade de tempo que você tem para conciliar as coisas. Porque não deve ser fácil. E realmente a gente teve hoje um episódio muito bacana aqui, com muitos insights de empreendedorismo, principalmente na área da saúde, para vocês poderem também levar isso um pouco para o negócio de vocês. Então, muito obrigado, doutor, mais uma vez, pela disponibilidade. A gente já tentou outras vezes gravar, mas finalmente agora deu certo. Opa, era porque tinha que ser hoje. Tinha que ser o 93, né? Tinha que ser o 93, tá certo. Então é isso aí, pessoal. E obrigado mais uma vez aos nossos parceiros. Nossa eterna gratidão a você que está aí nos assistindo. Não deixe de curtir o canal, também curtir esse episódio e também compartilhar aí com os amigos. E seguir a gente lá também no Instagram, no Circuito.empreendedor. Até uma próxima e um grande abraço.